A China é um país abençoado e amaldiçoado pela sua geografia. Por um lado, suas terras permitem que o país suporte quase 1,4 bilhão de pessoas, mas por outro lado, não tem grande proteção geográfica. O início do que muitos chamam de história chinesa começa com a civilização do Rio Amarelo, e há uma boa razão pela qual esse assentamento se tornou o país mais populoso do mundo. A planície de inundação do Rio Amarelo é uma das melhores terras agrícolas do mundo. Na verdade, todo o leste da China é perfeitamente adequado para a agricultura. Isso foi e ainda é crucial para o sucesso do país. Além disso, essa área é quente e úmida o suficiente para que os agricultores possam fazer o que é conhecido como cultivo duplo. Uma vez que a principal safra de arroz é cultivada em junho e julho, outra safra um pouco menos produtiva pode ser plantada para o cultivo de outubro. Isso aumenta a produção de arroz em cerca de 25%, o que significa que a China pode produzir mais alimentos usando a mesma quantidade de terra. A Europa, por exemplo, depende principalmente do trigo para alimentar sua população, que produz apenas 4 milhões de calorias de alimentos por acre de terra cultivada. O arroz, por outro lado, cresce 11 milhões de calorias por acre. Mas se engana quem pensa que tudo são flores. A China tem seus desafios geográficos. No, God! No, God, please, no! No! Ao sul, faz fronteira com 3 países, Vietnã, Laos e Mianmar. Vale ressaltar que a fronteira entre esses 3 países e a China foi quase que imposta, porque na verdade meio que foi mesmo. O território do Vietnã foi definido após a Guerra Sino-Francesa, o do Laos foi definido após seu envolvimento na Guerra do Vietnã, e do Mianmar foi definido após uma pequena guerra com a China nos anos 60. Nenhuma foi criada naturalmente pelo ambiente, todos foram escolhidos arbitrariamente por humanos em guerra. Mas se engana quem pensa que esses países são insignificantes, pois eles não são. Juntos, eles têm quase 1 milhão de militares ativos, enquanto a China, um país muito maior, tem pouco mais de 2 milhões. Um conflito significativo com qualquer um desses países não seria dado como uma guerra vencida pela China. Enquanto a China teria a vantagem tecnológica, qualquer um desses 3 países teria uma vantagem significativa em casa. Vietnã, Laos e Mianmar são todos países de selva, um dos ambientes mais difíceis para a guerra. Isso foi parte da razão pela qual a Guerra do Vietnã durou tanto. É muito difícil mover tropas na selva, então tudo fica mais lento. E sem qualquer proteção geográfica de suas fronteiras, seria significativamente mais fácil para o Vietnã, Laos e Mianmar invadir a China do que o contrário. Mas a China tem uma vantagem em outros lugares. Por exemplo, a China e a Índia simplesmente não são boas amigas. Elas têm disputas de fronteira, conflitos militares e diferenças políticas. Então é difícil para elas se darem bem. E é por isso que o Tibete é muito importante para a China. O Tibete foi historicamente um império. Foi apenas nos últimos 300 anos que a China assumiu o controle. Dá para ver que o povo tibetano é etnicamente diferente dos chineses Han que habitam o leste da China. Não faz nenhum sentido que o Tibete seja parte da China, exceto militarmente. Apenas 0,2% da população da China vive no Tibete, que representa quase 13% da área do país. Mais pessoas vivem nos 4 distritos internos de Pequim do que em todo o Tibete. Isso é impressionante, mas serve a um propósito. Se a China não governasse o Tibete, então a Índia governaria. Talvez não formalmente, mas há pouca chance de que um Tibete independente não fosse dominado economicamente e culturalmente pela Índia ou pela China. Simplesmente eles não têm poder econômico ou militar suficiente para resistir. Mas na visão da China, ela não pode permitir uma Índia tibetana. O domínio indiano do Tibete significaria que não haveria proteção geográfica entre as áreas povoadas da China e da Índia, porque o Tibete é essa proteção. O Tibete não apenas estende a fronteira da China até o Himalaia, mas também é uma área despovoada, sem a infraestrutura de transporte necessária para que uma Índia invasora avance um grande número de tropas em direção ao leste da China. Mas isso também significa que não há infraestrutura de transporte necessária para a China avançar em direção à Índia. Mas a China está tentando mudar isso. Recentemente eles abriram a ferrovia mais alta do mundo para o Tibete.
estão construindo estradas constantemente e também abriram um grande aeroporto em Ningxi, a poucos quilômetros da fronteira. No curto prazo, o objetivo desses projetos é integrar ainda mais o Tibete na China. O governo quase falhou em conquistar a população nativa tibetana, mas eles estão tentando povoar o Tibete. Centenas de milhares de chineses se mudaram para o Tibete e muitos mais visitam a cada ano. O governo sabe que a utilidade do Tibete é diminuída se quando um exército estrangeiro aparecer, a população achar que isso significa libertação em vez de invasão. Mas há outra razão pela qual a China precisa do Tibete: água. Toda essa zona oriental de produtividade agrícola existe por causa de toda a água do Tibete. Os rios Amarelo e Yangtze, os dois maiores rios da China, obtêm sua água do Tibete, e o controle estrangeiro do abastecimento de água do país seria, na mente do governo, um golpe catastrófico para a segurança alimentar do país. Mais ao norte está outro dos ativos da China, a Mongólia. A Mongólia é um país enorme, pouco povoado e amigável. Com o deserto de Gobi e outros terrenos desolados, há poucas chances de que qualquer exército moderno baseado em terra consiga atravessar com alguma eficiência. As linhas de abastecimento seriam enormemente longas e quando chegassem à fronteira chinesa haveria um superaquecimento. Mas de novo, quem iria querer invadir? O único outro vizinho da Mongólia é a Rússia, que é um aliado amigável da China, tanto militar quanto economicamente. Então a China não precisa se preocupar com sua fronteira norte até que as relações com a Rússia azedem. Sobrou a fronteira leste. Agora você deve estar pensando que essa seria a fronteira mais segura da China, o oceano. Mas você tem que considerar que países poderosos ficam ao largo da costa da China, sendo mais poderoso os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma presença militar significativa no Pacífico, com bases na Coreia do Sul, Japão e Guam. Também é um aliado próximo de Taiwan, Indonésia, Singapura e Malásia, o que significa que se ocorresse uma disputa séria com a China, os Estados Unidos não teriam problemas em bloquear a China e cortar o seu acesso marítimo, e claro, a China sabe disso. É por isso que a China gastou e gasta tanto tempo, energia e capital político para estabelecer a soberania no Mar do Sul da China, construindo bases militares e ilhas artificiais. Ela sabe que precisa dessas ilhas para ter soberania sobre a área para poder chegar ao Pacífico em caso de guerra. Mas, ironicamente, suas ações na área estão azedando suas relações com as próprias nações que a China precisa ter ao seu lado. As Filipinas, por exemplo, não têm uma relação à prova de balas com os Estados Unidos. Embora os dois países sejam aliados, a liderança filipina tentou se distanciar dos Estados Unidos. Se a China não tivesse arruinado seu relacionamento com as Filipinas com a disputa do mar da China Meridional, poderia tê-los ganho para o lado deles, o que permitiria à China acesso crucial ao Pacífico se os Estados Unidos tentassem um bloqueio naval. Toda a economia da China depende das exportações, então as restrições ao acesso aos oceanos levariam à ruína econômica. Com sua enorme população, a China também depende da importação de alimentos, a maioria dos quais vem em navios. Sem empregos ou comida, há uma boa chance de que a população se levante contra o governo e acabe com o atual regime. A China não queria ser uma potência global espalhando sua influência por todos os continentes até recentemente. Ela queria ser a potência dominante em sua região, a Ásia. Historicamente, manteve seus negócios dentro da região. Nunca colonizou fora da Ásia e, durante grande parte da história, não teve uma marinha significativa para projetar seu poder ao redor do mundo. Mas isso mudou porque a China ficou muito grande. A China é agora de um tamanho em que não dá para sustentar sua população apenas com a produção interna. A autossuficiência na produção de alimentos tem sido um aspecto importante da política interna da China há décadas, mas o país encontrou uma maneira de superar isso à medida que sua economia cresceu. O trunfo na manga da China é a África, que emergiu quase como a China da China, abastecendo o país que abastece o mundo. A China injetou enormes quantias de dinheiro no continente, no que alguns descrevem como uma forma de neocolonialismo. Corporações chinesas apoiadas pelo Estado compraram enormes quantidades de terra na África,
para minerar, extrair petróleo e cultivar alimentos. A China agora importa mais alimentos e petróleo do que exporta. Embora isso seja um sinal do desenvolvimento de sua economia, também significa que agora depende de potências estrangeiras, o que é uma posição vulnerável para um país que muitas vezes está em desacordo com algumas dessas potências. A China não tem uma geografia ruim, é uma das melhores do mundo, o que permitiu que se tornasse um dos países mais ricos do mundo. Mas à medida que se torna um país cada vez mais poderoso e desenvolvido, precisa estar ciente de suas vulnerabilidades. É claro que por causa de sua geografia, o país está em uma posição mais precária do que outras nações quando o assunto é entrar em conflito. Por exemplo, se alguma vez houver alguma razão para outro país entrar em guerra com a China, o país estará cercado pelo sul e leste por países que provavelmente ficariam do lado das potências da OTAN. Já a oeste e norte, a China é cercada por países e regiões sem infraestrutura para apoiar a China em uma guerra. A China é uma potência nuclear, o que significa que uma guerra convencional com outras superpotências é improvável. Mas se isso acontecer, é difícil negar que sua maior desvantagem é a geografia.